Olá, meu nome é Rafael, tenho 24 anos, sou acadêmico de Direito, estou no quinto ano. Realizei a prova da OAB na primeira oportunidade que tive, agora do quinto ano, e fui aprovado na primeira oportunidade mesmo. Conheço o Estudo Certo há 3 anos. Antes de conhecer o método Eu Estudo Certo, eu tinha um objetivo, não posso dizer que é o mesmo que eu tenho hoje, mas eu sabia que eu queria algo e que queria buscar esse algo, mas não sabia como buscar. Após conhecer o Eu Estudo Certo, eu aprendi quais são as ferramentas que eu preciso para buscar o objetivo que eu quiser. Então eu posso mudar de objetivo que eu vou saber o meio. Esse meio que foi o plus, né, que eu aprendi com o Eu Estudo Certo, e eu acredito que sabendo o meio, você consegue chegar a qualquer fim. Eu conheci o Eu Estudo Certo por meio da Marta mesmo, né? Eu estudava na Unimes, e aí acabou que foi acidental, porque ela vinha começando o projeto com uma turma de quinto ano, e eu estava no primeiro, quando ela anunciou nas salas. Era o início de um projeto, e eu peguei logo no início. Então, assim, para mim foi um mundo descoberto, né? Porque eu descobri coisas que eu nem fazia ideia. Hoje o projeto está maior e eu venho desde o início e só cresceu, só engrandeceu em métodos, em pessoal, em recursos e tudo mais, e só vem melhorando a cada dia. Eu não tive dúvidas em aceitar, né? Foi uma proposta, na verdade. Quando me foi apresentada a proposta desse projeto, a primeira resposta que me veio à mente foi sim, eu quero isso, eu quero mais, porque eu sabia que eu não estava satisfeito com aquilo que eu era e com aquilo que eu obtinha na época, né, antes de conhecer o curso. Não estava satisfeito com os meus resultados, por exemplo. Então eu não tive dúvida de que eu precisava sim de alguém para me ajudar a caminhar. O que mais me chamou a atenção no método não foi a época da proposta, lógico. Quando nos é feita a proposta, a gente sabe que quer melhorar, mas não sabe em que e nem no que a gente pode melhorar e nem no que a gente pode se transformar. Isso eu só fui descobrindo ao longo do curso, ao longo desse aprendizado que é contínuo, né? Então, o que mais me chamou a atenção? Mais me chamou a atenção que por aqui passaram pessoas que eu conheci, fiz grandes amigos que estudam para medicina, estudam para vestibulares, estudam para concursos públicos. Então aqui não é um cursinho que vai te ensinar o A, B, o C, o beabá do concurso público, o direito, ou a medicina, ou a matemática. Aqui é um curso que vai te ensinar a estudar. Aprendendo a estudar, você estuda qualquer coisa. Você vê que não há limites para o seu aprendizado. Isso que eu achei mais legal, porque a partir do momento que você aprende, você não depende de mais ninguém. Você só depende da sua aplicação diária dos métodos aprendidos. Outro fator muito importante é o grupo. Aqui você pode conviver com pessoas que estão no mesmo passo que você, na mesma caminhada. É fácil a gente dizer que você precisa ter foco, que você precisa ter motivação e tudo mais. Mas aí você chega em casa, com a sua família e com todos os problemas do dia a dia, e você vai perdendo aquilo, perdendo aquela força. Você chega no seu trabalho e aí você ouve reclamação, você ouve pessoas insatisfeitas com as suas vidas, e acaba que aquilo vai se apagando. Quando você tem esse encontro e vai reencontrando, e reencontrando, e reencontrando, aquilo vai reacendendo em você. E você vai reanimando aquela sua força, né? Você vai reacendendo e ganhando e renovando todos os dias a sua força. Após conhecer o Eu Estudo Certo, eu não sabia muito bem o que eu queria. Até que eu queria ser um grande advogado, porque era aquilo que eu via como sucesso. Até porque eu tinha um medo de provas. Então me falavam de concurso público e eu falava aquilo que todo mundo fala, né? Ah, concurso público é furada, só passa quem conhece alguém de dentro e tudo mais. Na verdade não era isso. Na verdade era um medo. Quando eu fui aprendendo a estudar e comecei a obter resultados positivos, eu vi que só dependia de mim. Então eu falei, por que não tentar? E aí eu comecei a tentar. Como eu já vinha com um método bom de estudo, que eu aprendi no Eu Estudo Certo, e vinha aplicando já há algum tempo, eu comecei a me arriscar. E os resultados começaram a vir. Então eu realizei alguns concursos de estágio durante a graduação agora, porque eu não tenho o nível superior completo ainda, então também não me compensaria fazer um concurso que me ocupasse o dia inteiro. Então eu falei, vou fazer um estágio que eu posso continuar a estudar bem. E fui aprovado no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal, na Defensoria Pública da União, na Defensoria Pública do Estado, na AGU, no Ministério Público do Trabalho, em todos esses em primeiro, segundo, terceiro no máximo. Por quê?
Porque eu já vinha com um estudo, um método de estudo e uma preparação sem pensar na prova. Eu não pensava no edital que iria abrir em 2 meses. Não, eu estudava diariamente, estudava todos os dias, sem me preocupar com a semana de provas, né? Como a gente geralmente pensa. O trabalho desenvolvido pela Marta é surreal. Eu não tenho palavras para descrever o como é bom, né? O quanto faz bem para nós estudantes ter alguém como a Marta nos apoiando. Ela é uma pessoa que tem muita experiência em concurso público, que viveu isso na pele, ela é concursada, né, delegada de polícia, e que prepara concursandos há muito tempo. Então ela conhece qualquer problema que você for viver, alguém já viveu, cara. O seu problema não é único, você não é a pior pessoa do mundo, nem a melhor pessoa do mundo. Tudo que você está passando, alguém já passou por isso. E esse alguém que passou por isso, com certeza teve contato com a Marta, que conheceu muita gente. Ela prepara, inclusive, o pessoal da carreiras de polícia, né, dentro, internamente. Então, ela conhece muito bem todos os problemas do concursando, do estudante. Então, quando eu levo sempre um problema para a Marta, ela tem sempre uma solução pronta. E parece mágico, né? Porque ela nem pensa, ela fala, cara, isso aí é normal, faz assim, faz assado. E a partir daquilo a gente ganha tranquilidade e ganha um novo fôlego para, resolvendo o seu problema, continuar a caminhada. Uma das primeiras coisas que eu aprendi no Estudo Certo, parece até bobo, né? Assim, mas dá um estalo na gente, a gente fala, nossa, é verdade. Esse é o indício, né, da genialidade, quando te falam algo óbvio e você pensa, caramba, é verdade. E uma das coisas que eu mais mudei, que eu acredito que é básico, foi entender que o seu lugar do estudo é sagrado. A gente não pode tratar como qualquer coisa o nosso lugar do estudo. A gente tem que ter um lugar calmo. Ah, você não tem um lugar calmo? Então arruma um outro lugar que você possa estudar. Arruma uma biblioteca pública. Eu moro aqui na cidade, tem o SESC, né, aqueles projetos sociais do Sistema S. Tem o SESC, tem faculdades públicas, tem faculdades privadas, bibliotecas públicas pela cidade. Então, assim que eu conheci o Estudo Certo, eu arrumei minha rotina e arrumei um local para eu estudar. A partir disso, eu consegui produzir mais nas minhas rotinas de estudo. E veja, foi algo básico, né? Arrumar um local de estudo somente. Bom, uma coisa que eu comecei a fazer desde o início e que me ajudou muito e me ajuda até hoje é utilizar todos os tempos, todos. Às vezes a gente pensa, poxa, mas eu fico meia hora no ônibus para ir para tal lugar, meia hora para ir para outro lugar. Perfeito, meia hora para ir, meia hora para voltar, 1 hora. 1 hora diária, o que é meia hora diária? Tem gente que vive numa correria e não consegue arrumar 1 hora. Então você tem meia hora para ir, meia hora para voltar, você teve 1 hora de estudo. Às vezes a gente pode até mesmo suprimir esse tempo, que foi uma coisa que eu fiz logo do início. Eu trabalhava, sempre trabalhei, agora eu saí do estágio, mas passei os 4 anos da faculdade trabalhando, 4,5, né? Agora só nos 5 meses últimos da faculdade que eu parei de trabalhar. Então eu sempre trabalhei e precisei sempre otimizar muito bem o meu tempo. Então eu lia no ônibus, quando podia, suprimia um ônibus, então eu fazia um estágio até as 3 horas da faculdade. O que eu fiz? Parei de ir para casa. Eu saía às 3 horas do estágio, comecei a ir direto para a faculdade. Então, das 3 às 7h30, eu tinha um tempo só meu. Eu chegava na faculdade e começava a ler. Me dava sono? Me dava sono. Eu não conseguia muito bem compreender as coisas porque eu estava no começo. Era muito difícil ler livro de direito. Eu começava a dormir. Às vezes dormia em cima do livro. Estava muito difícil? Eu abaixava a cabeça no livro e dormia no livro. Estava muito difícil? Eu conversava com alguém. Estava muito tedioso? Eu ia para fora da biblioteca, conversava com alguém, voltava, mas continuava. Não desistia. Então esse tempo que eu tinha das 3 às 7h30, mesmo que eu aproveitasse 3, que eu aproveitasse 2, mas eu aproveitava. Diferente da situação de que eu fosse para casa. Se eu fosse para casa, eu iria aproveitar quanto? Nada. Então eu já saía ganhando. Então uma dica é essa, aproveite todos os seus tempos livres. O meu sonho é ser promotor público. Não foi sempre que eu soube disso. Eu fui percebendo isso ao longo do meu aprendizado, ao longo do meu estudo, né? Porque a gente não conhece muito bem as carreiras, não conhece muito bem até mesmo o nosso próprio potencial. Às vezes a gente conhece a carreira, mas esconde o nosso sonho, mas nos afastamos do sonho por pensar que não somos capazes. E eu fiz isso durante algum tempo. Mas quando eu vi que eu era capaz e que aplicando os métodos certos eu conseguiria alcançar o que eu precisava e o que eu queria para mim de verdade, então eu falei, não, eu quero ser promotor. E hoje eu sei que o meu sonho é o Ministério Público.
Sabendo disso, eu já adequei no terceiro ano da faculdade o meu estudo para esse foco, né? Comecei a buscar as informações necessárias, fiz um estágio no Ministério Público e desde então venho estudando e estou nessa até hoje. Se eu puder deixar um recado para vocês, é que nunca se esqueçam do seu sonho. E mais, que identifiquem o seu sonho, né? Porque às vezes a gente fala, não sei o que eu quero, não. Todo mundo é vocacionado para algo. Vocês precisam encontrar qual a sua vocação. E encontrando, cara, não deixa. Não deixa, não se afasta, não perca de vista a sua vocação por nada. Porque dela não depende só a sua vida. Depende a sua felicidade, depende a vida dos seus familiares, depende a vida de muita gente que está ao seu redor. Imaginem quantas pessoas vocês podem influenciar sendo o que vocês querem, sendo aquilo que vocês imaginaram, aquilo que vocês sonharam. Então não deixem seu sonho por nada.